Dirigido pelos irmãos Coen, A Balada de Buster Scruggs é um filme da Netflix que conta uma série de 6 histórias passadas no Velho Oeste, todas sobre elementos muito clássicos do western. E eu assisti o filme e quero bater um papo sobre ele aqui com vocês, sem nenhum spoiler, é claro, pra você poder assistir tranquilo depois, beleza? Ele foi indicado ao Oscar, então eu já adianto aqui que é um filme bem maneiro. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e hoje a gente vai falar sobre A Balada de Buster Scruggs, esse filme da Netflix. Então, esse filme é um conjunto de 6 contos independentes um do outro, cada um com sua própria história e seus próprios personagens. E por isso eu vou analisar cada conto separadamente. O primeiro conto é justamente sobre o Buster Scruggs, que é o pistoleiro que dá nome ao filme. Essa história pega o arquétipo clássico do pistoleiro do faroeste e reimagina ele de uma forma muito caricata e até surreal. O personagem quebra a quarta parede falando com o público, ele fala de uma forma super caricata também, e ele até faz um número musical no meio de um bar. Então essas coisas fazem o Buster Scruggs ser um elemento surreal que contrasta com os outros personagens ao redor dele, que não são tão fantasiosos assim como ele. Ele é uma quebra do padrão do mito do pistoleiro clássico, ao mesmo tempo que ele quebra a realidade daquele mundo banal em que ele está inserido. Você vai conhecendo aos poucos o Buster Scruggs, percebendo do que ele é capaz, até chegar no final da história, que é totalmente inesperado. O Tim Blake Nelson, que faz o Buster Scruggs, tá ótimo no papel, ele tá muito engraçado, muito carismático e mandou realmente muito bem. Esse é o conto principal do filme e foi também o que eu mais gostei, porque eu gosto muito desse tipo de história do pistoleiro e acho que esse do Buster Scruggs foi uma sátira muito divertida de se ver. O segundo conto é sobre um ladrão de bancos, que é interpretado pelo James Franco. Ele começa com aquela pose de bandido brabão, sabe? Com aquele olhar franzido de Clint Eastwood, mas ele perde um pouco dessa pose quando a história coloca um personagem totalmente improvável pra bater de frente com esse bandido. E o resultado disso é uma série de reviravoltas inimagináveis que vão colocando esse bandido em situações cada vez piores, em diferentes situações que vão misturando violência com comédia de uma forma muito interessante. O legal desse conto foi que ele usou alguns elementos clássicos do Velho Oeste como pontos de virada da história de uma forma muito surpreendente, porque a história não apresenta esses elementos com antecedência. Eles só aparecem no momento em que eles vão causar surpresa pro espectador e fazer a virada na história. Só que mesmo assim, esses elementos não aparecem de uma forma gratuita ou forçada, porque eles são parte natural do cenário de faroeste, então é totalmente plausível que esses elementos apareçam repentinamente no susto. E a veia cômica da história deixa o tom bem leve para esse tipo de surpresa. O final é repentino, justo e mostra um bandido que viveu tanto em meio à violência que não se assusta mais com nenhum tipo de selvageria. A terceira história é sobre um comerciante que viaja com um artista paraplégico, fazendo shows de teatro itinerante. Essa história foi a que eu achei mais profunda do filme, porque ela abre mão da comédia para focar bastante no drama, acompanhando a jornada de um artista que é muito talentoso, mas desvalorizado e muito dependente por causa da deficiência dele. A história tem uma narrativa que mostra os eventos da vida desses personagens repetidas vezes em sequência, para mostrar como a vida deles é cíclica, indo de cidade em cidade, de apresentação em apresentação. Eu confesso que eu achei essa narrativa um pouco repetitiva demais, por mais que isso fosse sim intencional. Eu acho que com um pouquinho menos de repetição, o ritmo dessa história ficaria um pouco melhor. Mas de qualquer forma, essa sequência de repetições mostra muito bem como aquele artista só revela quem ele é de verdade quando ele tá no palco. É no momento da apresentação que a voz dele aparece, que a arte dele domina a atenção de todo mundo ao redor dele. Ele revela a mente inteligentíssima e poderosa que ele tem. Ao contrário dos momentos em que ele tá fora do palco, quando ele fica submisso e dependente de uma pessoa que não enxerga a arte dele da mesma forma que o artista. E a moral da história é justamente sobre isso, sobre essa diferença de pensamento entre quem faz a arte por amor e quem simplesmente só vende
a arte. O ator que interpreta esse artista é o Harry Melling, que fazia o Duda lá nos filmes do Harry Potter. E ele tem uma atuação incrível que eu achei muito impactante, porque transmite muita coisa só pelo olhar do personagem. O quarto segmento é sobre um velho garimpeiro que está à procura de uma suposta reserva de ouro. Esse foi o conto que eu achei mais bonito visualmente do filme, com paisagens de um vale lindíssimo, cenários belíssimos. A única coisa que eu achei meio mais ou menos foi um animal que é feito em CGI, que fica bem aparente que não é verdadeiro, que é feito em computação gráfica, e pra mim quebrou um pouco do cenário que tava até então perfeito, sem nenhum defeito. Mas é só uma questão de detalhe. A história desse conto é bem simples e focada num único personagem, sozinho, procurando pedras preciosas em contato com a natureza. Mas que funciona, porque o Tom Waits interpreta com muita intensidade, mesmo sem interagir com nenhum outro ator. Ele tem uma relação quase que pessoal com os elementos na natureza ao redor dele, que dão uma intensidade muito legal pro personagem. A quinta história é sobre dois irmãos que entram numa caravana para se mudar para outro estado. É uma história que dita direções muito bem definidas pros personagens dela logo no início da história, mas que vai mudando as intenções desses personagens com o avançar da trama. A história se divide em 3 momentos muito bem definidos, cada uma com seus próprios personagens coadjuvantes e um conflito próprio. De uma forma que o final acaba sendo muito inesperado, porque ele é palco de um conflito que pega os personagens de surpresa, mas que faz total sentido e é sutilmente justificado pela ambientação da história. E o último arco é sobre uma dupla de caçadores de recompensa que estão viajando na companhia de 3 outras pessoas. Esse conto se passa quase todo ali dentro daquela carruagem e por isso é muito focado em diálogos e desenvolvimento de personagens. A história te joga de paraquedas ali dentro, sem te explicar quem são aquelas pessoas, nem o que elas estão fazendo ali. E ao passo que eles vão conversando uns com os outros, você entende quem é cada um e o que reuniu eles ali. Inclusive tem uns diálogos muito engraçados de um velho que era um caçador e é um figuraça que não consegue parar de falar. Mas o interessante desse conto é que é justamente a cinematografia do final da história que confirma o que estava se passando ali naquela viagem. Quando você se depara com o cenário, com a iluminação, com a ambientação do final da história, que você tem aquele estalo do que realmente estava acontecendo ali naquela viagem. Então, resumindo, A Balada de Buster Scruggs é uma antologia de contos que pega elementos clássicos do western em cada uma das suas histórias e reimagina de uma forma ou surreal, ou satírica, ou até dramática, porque tem segmentos que não fazem uso da comédia e simplesmente reinventam de uma forma séria. Se você curte esse tipo de ambientação, vá lá assistir, porque é um filmaço, tá na Netflix, é só botar aí pra assistir, bem fácil, não precisa nem sair de casa. E é um filme que foi indicado até o Oscar, tá? Ele foi indicado em 3 categorias, incluindo melhor roteiro adaptado. Então, enfim, não é qualquer coisa. Pra quem quer conhecer o western também e nunca teve contato com esse tipo de coisa, eu acho que vale a pena, porque é uma antologia de contos bem breves. Se você, por exemplo, jogou Red Dead Redemption 2 e ficou viciado em Velho Oeste, vai lá ver o filme que é bem legal. E tem vídeo aqui no canal sobre Red Dead Redemption 2, tá? Falando sobre a história do jogo, comparando ela com fatos da realidade que aconteceram na história dos Estados Unidos. Vou deixar marcado aqui nos cards e na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês curtiram esse vídeo, deixe seu like se eu gostei, porque é muito importante, ajuda muito o canal, eu agradeço demais. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui também e dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui embaixo, ó, porque lá tem o link para todas as playlists do canal, separadas por tipos de vídeo, para você assistir, beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima, valeu e um abraço!